Oi, gente, vamos terminar essa parte teórica aqui sobre a corrente elétrica. Nós vimos que a corrente elétrica pode ser eletrônica quando ela é formada pelo movimento de elétrons, iônica quando ela é formada pelo movimento de íons positivos e negativos. Isso acontece nas soluções líquidas, eletrolíticas, solução de sal e assim por diante. A corrente elétrica também ela pode assumir o sentido convencional e o sentido real. Como assim? Ela pode ser corrente do tipo convencional e do tipo real. A corrente real, na prática, é a corrente formada pelo movimento dos elétrons. É o que nós conhecemos hoje, é o que nós acreditamos que ocorre hoje, né? Os elétrons livres, aí na nossa rede elétrica que é feita de fios de cobre, eles se deslocam, elétrons são cargas negativas, eles se deslocam do polo negativo para o polo positivo. Isso é o que a gente tem hoje no real, na nossa prática. Porém, o seguinte, o elétron como partícula, ele só foi descoberto por volta de 1897, alguns livros colocam 1898. O próton como partícula, ele foi descoberto por volta de 1919. A eletricidade no mundo, ela começou a ser distribuída em pequena escala por volta de 1880, muito antes disso. Olha, a lâmpada de Thomas Edison, a conclusão, a invenção dela foi em 1879. Vejam bem que, na época que começou a ser distribuída a energia, por volta de 1880, eles sabiam da existência da corrente elétrica, mas eles não sabiam que essa corrente elétrica era formada pelo movimento de elétrons, de cargas negativas. Eles nem tinham descoberto o elétron ainda. E eles achavam nessa época que o que se movimentava através dos condutores eram cargas positivas. Essas cargas positivas também não tinham o nome de prótons, porque o próton só foi descoberto em 1919 como partícula. Então, durante muito tempo, vejam bem, 1880 a 1897, quando o elétron foi descoberto, levou 17 anos. Durante muito tempo, eles acreditavam que a corrente elétrica nos condutores era formada por cargas positivas. Hoje nós sabemos que não é assim, Então hoje nós sabemos que a corrente real, o que se movimenta realmente dentro da nossa rede elétrica, dos nossos condutores sólidos, fios de cobre, são os elétrons. Isso é o que nós chamamos de corrente real. E os elétrons se deslocam em direção ao potencial mais elevado, ao polo positivo. Elétrons são cargas negativas, se deslocam em direção ao polo positivo, do negativo para o positivo. Bom, mas a física, a matemática, às vezes a química, elas são feitas de muitas convenções. O que é uma convenção? Olha, nós vamos decidir que vai ser assim e vai ser adotado desta forma. Durante muito tempo, eles achavam que a corrente elétrica era formada de cargas positivas. As regras do eletromagnetismo, muitas delas feitas pelo próprio André-Marie Ampère, regras da mão do eletromagnetismo, elas foram feitas como se a corrente elétrica fosse constituída por cargas positivas. E então eles adotaram o sentido convencional. O que é o sentido convencional? Não se mudou o que eles achavam. O sentido convencional entende que a corrente elétrica ela é formada por cargas positivas. Essas cargas positivas não tinham na época nome de prótons, porque o próton foi descoberto muito tempo depois. Então, em qualquer circuito elétrico, pessoal, a gente não representa o sentido real. Nós sabemos que o que se movimenta, isso é muito importante e é muito chato também de entender, porque a coisa é de um jeito e a gente tem que adotar que é de outro. Nós sabemos que no real, os elétrons deslocam-se do negativo para o positivo. Mas na representação de um circuito elétrico, no sentido, isso não tem nada a ver com o cálculo da corrente lá na fórmula, não. Na hora de representar o sentido da corrente elétrica, nós vamos usar o sentido convencional, que adota que a corrente elétrica é constituída de cargas positivas e cargas positivas vão se deslocar em direção ao polo negativo. Positivo se desloca do polo positivo para o polo negativo. Então, o seguinte, o sentido real da corrente elétrica é aquele no qual os elétrons se deslocam em direção ao potencial elétrico mais elevado, ou seja, positivo. Elétrons negativos deslocam em relação ao polo positivo, uma vez que sua carga é negativa. No entanto, por razões arbitrárias,
era de um jeito, continuou se adotando desse jeito. É possível que os elétrons tenham cargas positivas, eles não têm, mas nós vamos adotar que o que desloca dentro dos condutores são cargas positivas e que elas vão se deslocar em direção ao potencial menor, ao polo negativo, de modo a facilitar a compreensão e os cálculos relacionados à corrente elétrica. Então, isso aí por uma questão de convenção, que muita coisa já estava pronta, como se a corrente elétrica fosse feita de cargas positivas. E assim ficou, não mudou, tá? E isso é chamado de sentido convencional. Então, nós temos aqui o seguinte, vejam bem, um resumo. O sentido real da corrente elétrica, que nós realmente temos na nossa prática, é que os elétrons formam a corrente elétrica, os elétrons com carga negativa movem-se em direção ao polo positivo. O sentido convencional compreende-se que a corrente elétrica fosse formada por cargas positivas, não é assim, mas é assim que nós vamos adotar, e cargas positivas movem-se em direção ao polo negativo. Então, na nossa prática, o sentido real é aquele onde os elétrons, olha aqui, os elétrons através dos fios, eles se movimentam, olha a setinha aqui, do polo negativo para o polo positivo do gerador. O que nós vamos representar, nós vamos usar como representação do sentido da corrente elétrica é o convencional. O convencional adota que a corrente elétrica é formada de cargas positivas, essas cargas positivas não vão ter nome de prótons, e cargas positivas se deslocam do polo positivo, olha certinho aqui, ó, para o polo negativo. E observação, em todos os circuitos elétricos, sem exceção, nós representamos o uso, nós adotamos o uso do sentido convencional da corrente. Por exemplo, eu tenho aqui um circuito elétrico constituído por uma lâmpada, os fios aqui conectados a uma bateria, a uma pilha, ao positivo e ao negativo. A corrente elétrica, ela é convencional, né? Se eu pedir nesse exercício aqui, nesse circuito, por exemplo, represente o sentido da corrente elétrica nesse circuito. O sentido convencional é só uma questão de sentido. A letra I, como eu passei lá atrás, ela representa corrente elétrica, o valor, a intensidade. Intensidade significa valor numérico de uma grandeza. Assim como módulo também, mas no caso da corrente elétrica, nós vamos adotar mais o termo intensidade. Intensidade é o valor e a corrente elétrica, então, a grandeza da corrente elétrica é usada, representada pela letra I. Represente o sentido da corrente elétrica neste circuito aqui. Nós temos um circuito muito simples, um consumidor de energia, que é a lâmpada, um gerador e os fios de ligação. Ainda faltou interruptor, mas nós colocamos de forma bem simples. Qual o sentido que nós vamos usar? O real, que é o movimento dos elétrons, ou o convencional, que é o movimento de cargas positivas? Nós vamos usar o sentido convencional. Cargas, a corrente elétrica, como se ela fosse feita de cargas positivas. E cargas positivas se deslocam do polo positivo para o polo negativo. Então, vocês vejam que a setinha, que a corrente está se movimentando do positivo, olha a setinha aqui, para o negativo. Se pedir para representar o sentido, vocês têm que colocar essa setinha aqui, tá certo?